Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando aqui hoje em nome do projeto Papiro 24 Horas, um projeto super especial que conseguiu reunir mestres e mestras de alta qualidade para trazer aquele conhecimento que você precisa para a sua aprovação, beleza? Então, de qualquer forma, me sinto muito honrado em fazer parte desse time e na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre cinemática e dinâmica. Vamos misturar um pouquinho esses dois conceitos do campo da mecânica, beleza? Então, se você quer chegar no dia do teu concurso e arrebentar a primeira questão que aparecer de um desses dois temas aqui, por favor, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Então não vai embora e, sem mais delongas, roda aquela vinheta aí, vai! Bom, galera, cá entre nós, a física ela não é uma das matérias mais benquistas, né, no universo dos concurseiros. Mas eu tenho certeza que a equipe de física do projeto Papiro 24 Horas está aqui para mudar a sua óptica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos subir a primeira questão? Vamos ler juntos aí para a gente averiguar do que se trata? Sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito, encontra-se apoiado um corpo de massa 2 kg, sujeito à ação das forças F1 e F2. As intensidades de F1 e F2 são respectivamente 8 newtons e 6 newtons. A aceleração com que esse corpo se movimenta é... É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos analisar essa questãozinha aí, tá? Então começamos num nível bom, num nível tranquilo. Ao longo da folhinha aí, ao longo dos exercícios, nós vamos avançando com essa dificuldade, tá? Mas tenho certeza que vai ficar fácil para vocês. Olha só. Nós temos aqui duas forças atuando sobre um corpinho, né, de massa 2 kg. A figura traz um corpo sobre a mesa. Aqui eu estou tendo uma visão de cima, tá? Então estou olhando essa mesa de cima e vendo o comportamento dessas duas forças atuantes. Só que a gente sabe que N forças atuantes, várias forças atuantes, podem me gerar uma única força resultante. Então esse vetor que eu tracei aqui para vocês em vermelho, né, já é o nosso vetor força resultante. E se a gente parar para comparar, olha que bonito. Um lado aqui, ó, um lado, né, vale 6 newtons, o outro lado aqui vale 8 newtons. Então o cara que é calibrado, ele olha para essa situação e verifica um triângulo 3, 4, 5, um triângulo pitagórico. Tá? Ou seja, esse 6 é 3 vezes 2, esse 8 é 4 vezes 2 e essa força resultante é 5 vezes 2. Olha que maravilha! A gente acabou de achar essa força resultante e ela vale 10 newtons. Professor, não entendi muito bem, né, esse pulo do gato que o senhor deu aí. Pode me explicar um pouquinho melhor? Claro que eu posso te explicar melhor. Olha para cá, para essa situação que eu montei para você. Primeira coisa, né, eu espero que você tenha estudado um pouquinho das operações vetoriais, né? Quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, para você descobrir o vetor resultante, né, você vai fazer apenas um teorema, uma espécie de um teorema de Pitágoras, tá? Então, esse vetor aqui resultante, ó, ao quadrado é igual ao 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. A soma dá 100. Então, para se achar essa força resultante, você extrai a raiz quadrada do 100, né? Ou seja, aqui você verifica esses 10 newtons como a tua possibilidade. Beleza? Bom, para a gente então descobrir quanto que vale a aceleração adquirida por esse corpo, né, eu vou recorrer aqui à famosa segunda lei de Newton, né? A intensidade da força resultante é igual ao produto da massa pela intensidade da minha aceleração. Será que eu conheço quanto que vale a força resultante? Acabei de conhecê-la. E quanto que vale a minha massa? Vale 2 kg. É só fazer a substituição aqui. Bom, fazendo nossa substituição, para se achar essa aceleração, passo 2 dividindo por outro lado, né? 10 dividido por 2, até ontem estava valendo 5, no caso, como é a aceleração, metros por segundo ao quadrado. A alternativa é a cor. Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, pessoal, vou subir a questão aí para vocês, vamos dar uma lida. O conjunto ao lado, constituído de fio e polias ideais, é abandonado do repouso no instante t igual a 0 segundos, né? E a velocidade do corpo A varia em função do tempo, segundo o diagrama dado. Desprezando o atrito e admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a relação entre as massas MA e MB. É isso aí, pessoal. Mais uma questãozinha top de linha, tá? Top de linha para você, ó, colocá-la no seu bolso e não ter mais dúvidas. Preste atenção.
Eu vou começar essa questão aqui, eu posso começar aqui de baixo por essa figura rapidinho, só para você ter uma noção do que eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, olha só. Essa nossa questão, ela envolve dois bloquinhos que são ligados por um mesmo fio, olha só que interessante, por um mesmo fio que atravessa uma determinada roldana fixa, né? Essa roldana, ela não pode se mexer, ela está presa aqui nessa estrutura, beleza? Então, o que eu posso dizer nessas situações? Eu posso imaginar, né, que esse corpo A ele vai descer e vai adquirir uma certa aceleração, tá? O corpo B, por consequência, vai ser movimentado, vai ser deslocado para a direita. Então, o corpo B vai para a direita, enquanto o corpo A desce. Esse movimento do corpo B para a direita e esse movimento do corpo A para baixo, né, são movimentos com aceleração de mesmo módulo, tá? Pelo fato deles estarem conectados ao mesmo fio que passa por uma roldana fixa e apenas, né, essa aceleração é a mesma, tá? Então segue de bizu para você. O que você vai fazer aqui? Tu vai pegar esse gráficozinho que representa a variação de velocidade do corpo A, desse corpo aqui de baixo, tá? E você vai calcular a aceleração do corpo A, sabendo mais uma vez que a aceleração do corpo A é correspondente à aceleração do corpo B. Então, olha só, pessoal, eu só extraí um pedacinho desse gráfico, tá? Eu não fiz o gráfico todo, que não tem essa necessidade, beleza? Por quê? Se você parar para perceber bem, esse teu gráficozinho aqui, ele está partindo da origem, né? Ele é como se, de fato, né, o corpo A partisse do seu repouso, da velocidade inicial igual a zero. Então, nos 3 primeiros segundos, né, lembra que esse eixo aqui é do tempo, é de segundo, nos 3 primeiros segundos, a velocidade do corpo A vai sair de zero e vai atingir 12 metros por segundo. Aí eu vou precisar me lembrar que a aceleração escalar média, né, é a variação da velocidade em função do tempo. Então o que eu faço aqui nessa situação? Eu digo que a minha aceleração vai ser a variação da velocidade, que é 12 menos zero. Eu nem precisava colocar esse menos zero aqui, né? Mas eu estou colocando para quem de repente não está pegando muito bem aí a matéria, beleza? Então, ó, 12 menos zero, velocidade final, menos a inicial, que era nula. Tudo isso dividido por quanto tempo você demorou, né, para executar essa variação de velocidade. Então, 12 menos 0 é 12 dividido por 3, vai dar 4 metros por segundo por segundo ao quadrado. Tá aqui. A gente acabou de calcular quanto que vale a nossa aceleração. Beleza, professor. E aí, com a minha aceleração, o que eu posso fazer? Quais são as ferramentas que devem ser utilizadas? Pessoal, corre para cá, ó. Vem marcar todas as forças que estão atuando nesses teus dois bloquinhos aí, tá? Então, se você parar para perceber, vamos começar pelo bloco B? Pronto. Para o bloco B, eu já fiz a marcação das 3 forças. Olha só. O bloco B ele tem uma certa massa, ele está imerso num campo gravitacional, então aqui você marca a força-peso verticalmente para baixo, lá direcionada para o centro da Terra, beleza? Aqui você tem uma normal, tá? O que é a força normal? É a reação do contato desse corpo aqui com o solo. Ou seja, esse corpinho, esse bloco faz uma certa força de compressão sobre a sua superfície de contato, e essa superfície de contato responde de volta com uma certa reação, que é a normal, tá? E esse fio aqui, por sua vez, está esticado, então ele também apresenta uma certa tração. Agora a gente vai marcar as forças do nosso corpinho A. Então vamos verificar, pessoal. De fato, pode ter parecido discrepante, né, o tamanho da seta da tração para a seta do peso do bloco A. O que eu quis te mostrar aqui é que o peso do bloco A ele é tão mais intenso que a tração, né, que vai ser gerada uma aceleração verticalmente para baixo, tá? É só uma anotação bem simples aí para você analisar. Uma outra coisa interessante aqui, né, é você perceber no bloco B o seguinte: o bloco B está se movimentando para onde? Pô, cara, ele está se movimentando para a direita. Se ele está indo para a direita, olha só que bonito, a gente pode bem dizer que a resultante no eixo Y vale zero. Ou seja, a normal, que está verticalmente para cima, né, em módulo é igual ao peso que está verticalmente para baixo, tá? E aí no bloco B, a única força resultante seria a nossa tração. Cara, ali no bloco A, como que ficaria a nossa força resultante? Olha só, o que você tem que fazer aqui? Quem vence essa disputa? A tração que está para cima ou o P de A que está para baixo? Você sabe que o bloco A vai acabar descendo, então é o P de A que está ganhando essa disputa. Então você vai fazer a força resultante como o peso do bloco A, que está verticalmente para baixo, menos a tração que está para cima. E lembrando, força resultante é o produto da massa vezes a aceleração.
Olha só, galera, que beleza. Já deixei montado aqui para vocês, ó, quais serão as equações, né, das forças resultantes que atuarão sobre cada um desses dois bloquinhos. Aí o que você vai fazer aqui? Você pode muito bem, né, se quiser, somar essas duas equações, somar a parte de cima com a parte de baixo. O interessante, quando você faz essa soma, né, você verifica que na parte de cima tem uma tração positiva e na parte de baixo tem uma tração negativa. Ou seja, tração positiva com tração negativa vai acabar sendo simplificado, né? Ou seja, de um lado da equação, você vai ter o P de A, e do outro lado da equação, você vai ter a soma dessas parcelas aqui. E olha que interessante, cada uma dessas duas parcelas aqui tem a aceleração em comum. Então você pode colocar essa aceleração aí em evidência, beleza? Bom, fazendo só uma correção no que eu acabei de dizer, não precisa colocar essa aceleração em evidência não, tá? Ele quer uma relação entre as massas, deixa assim mesmo, tá? Soma essas parcelas todas unidas, todas bonitinhas, do jeito que elas estavam na parte de cima. Bom, galera, agora é uma chuva de substituições, né? Quando você pega o P de A, você sabe que peso é massa vezes gravidade, né? Então, MA vezes G. Na linha de baixo, G vale 10, então 10 multiplicado pela massa de A é igual a 4mB mais 4ma. Carelli, de onde saiu 4? É porque aqui em cima nós tínhamos a aceleração, cujo valor vale 4 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então o que você vai fazer? De um lado você tem 10ma, do outro você tem 4ma. Traz esse cara subtraindo, beleza? Então, ó, 10ma menos 4ma, 6ma é igual a 4mB. E aí fica aquela pergunta, eu trago 4 dividindo? Eu levo 6 dividindo? Bom, se você levar o 6 dividindo, vai complicar um pouco sua vida, né? Então é mais fácil você trazer esse 4 aí dividindo, que possivelmente é uma das alternativas que a gente vai acabar descobrindo. Então tá aí, ó. Graças a Deus achamos um gabarito, né? Quando você trouxer esse 4 dividindo, 6 dividido por 4, 3 dividido por 2, 1,5. Então a massa de B vale 1,5 da massa de A. Pronto. Alternativa alfa, alternativa letra A de aprovação. Dando continuidade, vamos então subir aí mais uma questãozinha para nós lermos juntos, né? Ele fala então que um bloco de massa M igual a 20 kg é escorado contra o teto de uma edificação através da aplicação de uma força oblíqua F, como indicado na figura abaixo. Sabendo-se que este escoramento deve suportar o peso P igual a 8,8 vezes 10 ao cubo newtons, devido ao teto, calcule o valor mínimo de F em unidades de 10 ao cubo newtons. Bom, pessoal, aqui nós temos a nossa configuração da questão, né? Ou seja, um teto, um bloquinho de massa 20 kg, que você já visualizou pelo enunciado, uma força F que está atuando aqui, ó, formando um certo ângulo de 60 graus com a vertical, tá? Isso é muito interessante para a gente, porque a primeira coisa a ser feita é pegar esse vetor aqui, que está inclinado, né? E decompô-lo. Fazer com que ele apareça tanto no eixo Y, no eixo vertical, quanto no eixo X, que é o nosso eixo horizontal. Então olha para cá, já fiz o traçado para você, tá? Eu já coloquei aqui na nossa vertical uma FY, que é uma das componentes, beleza? E coloquei aqui na nossa horizontal a FX, que é a minha segunda componente. Aqui nesse canto do nosso quadro, eu já direcionei você em relação às funções que você deve utilizar. Né? Porque quando você decompõe o vetor, certamente você precisa de um ângulo para realizar essa decomposição. Tá? E aí, baseado nesse ângulo que você está visualizando, você utiliza funções seno e cosseno para realizar tal decomposição. Então preste atenção, essa componente aqui, FY, ela está colada com esse ângulo de 60. Então o FY vai ser F cosseno de 60, colado cosseno, beleza? Agora, a minha componente Fx, ela está separada do meu ângulo de 60 graus. Então, se essa componente está separada, eu utilizo a função seno. Colado, cosseno. Separado, seno. Beleza? Então, aqui a nossa primeira missão já foi realizada. Agora, o que eu vou fazer é traçar as forças peso que estão atuando nessa situação, tá? Porque você basicamente vai notar o seguinte, esse bloquinho tem 20 kg, você consegue calcular o peso dele, tá? Esse assoalho aqui, essa região de cima, o teto, também tem um certo peso. Então, olha só, eu já vou psicografar o que vai acontecer aqui. Essa componente FY, que está verticalmente para cima, ela vai acabar segurando, né?
tanto a força-peso desse objeto, quanto a força-peso desse teto, tudo bem? Então, se você ainda não percebeu o que está acontecendo, eu vou evoluindo junto com você, tá? Mas, de antemão, a gente vai escrever o seguinte, a gente vai traçar agora as duas forças-peso. Então, ao realizarmos o traçado dessas forças-peso, né, você vai perceber o seguinte, Carelli, esse conjunto está se movimentando para a direita por causa dessa... Gente, eu não vou me preocupar com o eixo X, tá? A gente vai ignorar um pouquinho esse nosso eixo X. Eu vou me preocupar primeiramente e unicamente com o meu eixo vertical Y, tá? Então aqui a gente vai fazer uma situação de equilíbrio. Veja bem, a minha força Fy, que é que está verticalmente para cima, é igual ao somatório das minhas forças peso que estão verticalmente para baixo. Vamos agora fazer as substituições necessárias? Então preste atenção. No lugar de Fy, eu coloco F cosseno do ângulo de 60, tá? No lugar desse P1 e P2. Bom, os pesos são 8,8 vezes 10 ao cubo, que já havia sido fornecido no enunciado, tá? E o outro peso, aqui eu coloquei 20, que é a massa desse bloquinho, né? Vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 unidades, beleza? Então, ó, preste atenção. A resposta pede pra gente o mínimo valor dessa força F em função de 10 ao cubo. Nesse produto 20 vezes 10, eu enxergo um 200. Eu enxergo 2 vezes 10 ao quadrado. Concorda comigo? Para eu fazer aparecer esse 10 ao cubo, eu tenho que deslocar, vírgula, uma casinha para a esquerda, não é mesmo? Então aqui fica 8,8 vezes 10 ao cubo, somado com 0,2 vezes 10 ao cubo, né? Então presta atenção, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então F vezes 1 sobre 2 é essa soma aqui, 9 vezes 10 ao cubo, tá? O 2 está desse lado dividindo, vai passar para o lado direito da equação multiplicando, né? Então o nosso valor aí, mínimo para essa força F, é de exatamente 18 vezes 10 elevado ao cubo newtons, né? Nossa melhor resposta aí, fecha gabarito, letra D. Vamos lá então, pessoal. Mais uma questãozinha de número 4 agora. Hoje ela diz o seguinte: para o estudo das proposições que seguem, considerem um homem de massa m e peso de intensidade P dentro de um elevador onde Fn é igual à força de reação normal. Alternativa 1. Se o elevador estiver subindo acelerado, temos Fn igual à massa, que multiplica a soma da aceleração do elevador A com a aceleração da gravidade. Alternativa 2. Se o elevador estiver descendo retardado, temos que a força normal é igual ao produto da massa pela soma da aceleração da gravidade com a aceleração desse elevador. Número 3. Se o elevador estiver em repouso ou em MRU vertical, temos que a força normal é igual à força peso. Beleza, pessoal. Maravilha. Questão, né, meio teórica, que a gente vai conseguir escrever algumas coisinhas aqui, mas, enfim, tem que estar ligado, principalmente no comecinho da cinemática, lá quando você aprendeu movimento retilíneo uniformemente variado, eu acredito que você tenha aprendido 2 tipos de movimento, né? O acelerado e o retardado. Então, para você resolver essa questão, você precisa de, no mínimo, conhecer um pouco disso. Vai envolver também segunda lei de Newton aí, coisa simples que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Vem comigo, olha só. Aqui nesse bonequinho, eu vou imaginar basicamente a nossa força normal, que ele dá pra gente aí, né? E eu vou imaginar também a nossa força-peso. Então, pessoal, nós vamos considerar aqui o nosso primeiro caso, onde ele diz que esse elevador está subindo de forma acelerada. Então, olha só, esses risquinhos que eu fiz aqui embaixo em vermelho significam, de fato, esse movimento para cima, né? E a nossa aceleração aqui também está verticalmente para cima, tá? O que você vai ter que perceber? Você vai olhar para o sistema aqui, ó, no interior desse elevador. Primeira pergunta que você deve estar se fazendo é, Carelli, que troço é esse aqui que o rapazinho está em cima, né? Bom, a caixa roxa aqui é o nosso elevador. Essa região aqui que eu desenhei, essa caixinha menor, é como se fosse um dinamômetro, um marcador, um medidor de forças, tá? Então, esse dinamômetro, né, nós vamos traçar aqui a normal, porque você está em contato com essa região, e você traça também uma força-peso verticalmente para o centro da Terra, tá? E o que você vai fazer? A tua aceleração, ela está verticalmente para cima. Se a sua aceleração estiver verticalmente para cima, para onde tem que estar a força resultante? Ai, meu Deus do céu. Também tem que estar para cima, pessoal. Para quem se lembra da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, para onde a aceleração apontar, a força resultante também vai ter que apontar. Então, vem aqui comigo. A normal, ela está inicialmente para cima. O peso, ele está inicialmente para baixo, né? Então, o que você vai fazer aqui?
a força resultante nessa situação, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, né? Todo mundo está careca de saber, até porque a gente já fez isso nas questões anteriores, é igual a força normal menos a minha força peso, que eu já vou substituir por mg, beleza? O que você faz a partir desse momento? Você pega a parcela negativa e joga para o outro lado da equação. Só que quando você jogar para o outro lado da equação, né, você vai perceber que ambos os termos possuem a letra m em comum, a massa desse corpo em comum. Então você pode colocar em evidência, tá? A nossa normal, ela seria o produto da massa pela soma das acelerações. E aí, de forma maravilhosa, né, se a gente comparar essa estrutura aqui com aquilo que, de fato, a alternativa 1 vem nos mostrando, né, essa primeira alternativa aqui, ela é verdadeira, né? Vamos continuar conferindo aí a segunda e depois finalizar com a nossa terceira. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa descida retardada, né? O item 2. Olha só, a descida quer dizer que o movimento está para baixo, só que é uma descida retardada, ele está freando. Se é retardado, quer dizer que o vetor aceleração ele está contrário ao vetor velocidade. Então a velocidade inicial desse elevador está para baixo. E para esse movimento ser retardado, para haver um processo de frenagem, né, essa aceleração ela tem que estar aqui, ó, também para cima. Então você vai perceber o seguinte, pela segunda lei de Newton, né, a massa vezes a aceleração é correspondente à nossa força resultante. Se a aceleração está para cima, a força resultante tem que estar também para cima, pessoal. E aí você vai fazer o seguinte, m vezes a é igual a normal menos o peso, que é mg. Não muda. Se você parar para perceber, a estrutura do item 1 e do item 2 são idênticas. Sendo assim, a nossa afirmativa de número 2 também pode ser chamada de verdadeira, né? Até porque ele fala pra gente que a normal vai ser... Ele apenas troca, né? No item 2 ele coloca G mais A, só que vai acabar sendo a mesma coisa, beleza? E aí nós vamos rumo ao nosso item 3, onde ele fala desse nosso elevador em repouso ou em um MRU nessa vertical, né? MRU, para quem de repente não se lembra, aquele movimento com velocidade constante, tá? Com aceleração igual a zero. Então, olha só, aqui a gente vai desconsiderar a nossa aceleração. Para melhorar um pouquinho das coisas, né, eu tirei também aqueles tracejados aqui de cima, nós vamos considerar o nosso elevador em repouso, tá? Então você já sabe que em repouso a aceleração é igual a zero. E aí você para e pensa, se a aceleração é igual a zero, pela segunda lei de Newton, quanto tem que valer a sua força resultante? Pô, cara, ele também tem que ser igual a zero, né? Já que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, tá? Então aqui, para uma situação de repouso ou MRU, desculpa, a força resultante é igual a zero. Então você pode simplesmente dizer que a intensidade da normal é a própria intensidade da nossa força-peso, tá? E aí você acaba percebendo aí de fato que a tua alternativa de número 3 também é uma alternativa que também é uma alternativa verdadeira. Se, né, essa tua alternativa 3 aqui, ela se encaixa aí no quesito das verdadeiras, todas as alternativas são corretas e o nosso gabarito aí bate como alternativa letra D, delta, beleza? Então vamos nessa, subindo agora a questão de número 5 para vocês. Um corpo de massa m segue uma trajetória em linha reta, obedecendo a equação horária S igual a menos 4t ao quadrado mais 20t mais 5, onde S está em metros e t em segundos. Sabendo-se que a força constante que atua sobre o corpo tem módulo de 48 newtons, o valor de m em quilogramas é de... Bom, pessoal, inicialmente eu peguei a equação horária que foi prescrita no enunciado, né? E trouxe ela para cá de forma um pouquinho alterada, né? Eu reorganizei alguns termos dessa equação. Eu reposicionei alguns termos. Eu reposicionei de tal forma que me lembrasse isso daqui. Uma função horária da posição, né, de um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. O termo independente é quem eu chamo de S0, beleza? Então, esse 5 aqui corresponde à minha posição inicial. O termo que multiplica apenas pelo tempo, né, vai ser justamente a nossa velocidade inicial. Então a gente sabe que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo,
A posição inicial é de 5 metros, beleza? E agora nós temos esse último termo, que ele está acoplado aqui, ó, ao t ao quadrado. Quem está acoplado ao nosso t ao quadrado é o a sobre 2. Então você tem que tomar um cuidado danado, né? Porque eu vejo muita gente dizendo que esse cara aqui, que esse menos 4 é a nossa aceleração. Não é bem assim, né? Na verdade, esse menos 4, ele corresponde aqui ao a dividido por 2. Portanto, a nossa aceleração, né, ela tem que ser de menos 8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com essas operações, porque um mínimo detalhe te faz grande diferença, tá? Então, na verdade, a aceleração não é de menos 4. A aceleração é de menos 8. Porque menos 8 dividido por 2 dá, de fato, esse menos 4 aqui para você. Entendido? Tranquilo? Junto comigo? Então, ó, vem cá. Agora, com base nessas informações, a gente vai fazer uma simples aplicação da segunda lei de Newton, né? Ou seja, ele fala que a força que está atuando sobre esse corpo tem valor aí de 48 newtons, né? Tem um módulo de 48 newtons. Então ele pede para você qual é o valor da massa desse corpo, baseado nesse conjunto de informações, né? Então vem comigo aqui rapidinho, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tudo bem? E aí a gente vai dizer o seguinte, a força resultante é 48, tudo bem? A massa eu quero descobrir. E a minha aceleração eu vou trabalhar com o módulo dela, tendo em vista que no enunciado foi, né, trabalhado aqui o módulo da minha força. Então, se a minha aceleração vale menos 8, o módulo dela vale 8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, daqui a gente descobre que a nossa massa vale 48 dividido por 8, 6 quilogramas. E aí, com essa informação em mãos, né, eu acabo verificando que a minha melhor alternativa, que o meu gabarito aí, é a letra D, delta, beleza? Então, ó, vamos subir a próxima questão aí, vamos falar agora sobre a questão de número 6, tá? Basicamente, nessa questão, ele diz pra gente que na representação abaixo, qual é a força normal em newtons entre o corpo B e o solo, sendo que a massa do corpo A vale 10 kg, a massa do corpo B vale 20 kg, e o cosseno de um ângulo alfa aí que aparece pra gente vale 0,6, enfim, unidades, tá? Então, pessoal, essa nossa questão de número 6, eu achei ela belíssima. Quem não tem maldade com a terceira lei de Newton vai, de repente, escorregar um pouquinho nessa questão aqui, tá? E vocês vão entender o porquê. Olha só, eu vou fazer junto com vocês a marcação de forças necessárias, tá? Então nós vamos marcar aí todas as forças que aparecem nessa situação para nós, enfim, tentarmos identificar quanto que vale a normal desse corpo aqui de baixo, a normal do corpo B, tá? Antes de mais nada, antes de começar os meus trabalhos, vamos fazer o seguinte, vamos decompor essa força de tração. Ela está inclinada, né? Você concorda comigo? Que ela está aqui, ó, formando esse ângulo alfa com a nossa horizontal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha componente, essa minha força T, e vou jogar uma componente aqui, ó, Tx, e vou jogar aqui também verticalmente para cima uma componente Ty. Então pronto, as nossas componentes já foram desenhadas, já foram traçadas, né? As suas correspondências foram feitas aqui, por quê? Esse Tx, ele está aqui, ó, colado com o ângulo alfa, é T cosseno, tá? O Ty, ele está separado desse ângulo alfa, então você usa T seno de alfa, tá? E aí o que você vai fazer a partir de agora? Eu vou basicamente apagar, né, essa letra A e essa letra B aqui, para eu poder ficar brincando de traçar algumas forças. Presta atenção, tá? No bloquinho A, você sabe que esse camarada está em contato com o bloco B. Né? Quando blocos estão em contato, você pode muito bem traçar aí uma certa reta normal. Beleza? Uma força normal, desculpa. Então vamos identificar inicialmente quais são as forças que estão atuando no nosso bloco A. Olha só para cá. Esse bloco A, você já tinha verificado no começo de tudo que ele tinha essa força de tração, que a gente decompôs, né? Então ele tem uma força para a direita, que é a componente Tx, uma força vertical para cima, que é o Ty, beleza? Existe aqui também o vetor NA, tá? Que é a normal nesse bloco A. Existe aqui um vetor, né? PA, que é o peso desse bloco A. Agora presta atenção no detalhe sórdido do que eu vou te dizer. Essa força que está aparecendo aqui para vocês é, na verdade, a reação da força que o A faz em B. Que, cara, eu não entendi nada. Presta atenção. O teu corpo A faz uma força sobre esse teu corpo B, e esse teu corpo B responde para o corpo A
com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários, sentidos opostos, tá? Então vamos ver o que acontece no nosso corpo B em função disso que eu acabei de te dizer. Prontinho, galera. Olha só as forças que estão atuando aqui no nosso bloco B. Nós temos basicamente o P de B, né, apontando aí para o centro da Terra, ok? Nós temos a ação que o bloco A faz sobre o bloco B, que é aqui, ó, NA. Lembra que eu falei para você? Essa é uma reação. Essa daqui é uma ação. Corpo A faz sobre o corpo B e o corpo B faz sobre o corpo A, beleza? E essa daqui, pessoal, é de fato quem a gente quer descobrir, né? Que é a normal desse bloco aqui em relação ao nosso solo. Carelli, beleza, você fez uma parada aí com o bloco A, você jogou a NA para cima, depois você jogou essa NA para baixo. E essa NB? Gente, não vamos nos preocupar com a NB, tá? Porque a ação dessa NB tá lá no solo. Eu não estou me preocupando com o solo propriamente dito, né? Eu quero saber só quanto que vale essa reação aqui, tá bom? Então acho que deu para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar, né? E aí agora a gente vai montar equações, tá? Tanto para o meu bloco A quanto para o meu bloco B, tá? Olha só, a gente pode até verificar que esse bloco A ele está se movimentando para a direita em conta dessa força Tx. Mas, de novo, que nem a gente fez com uma das questões anteriores, nós não vamos nos preocupar com esse eixo, né, de um possível movimento. Nós vamos nos preocupar com esse eixo vertical, onde acontecerá, onde ocorrerá um equilíbrio entre todas as forças. Então vem comigo, se a gente já falou que vai acontecer um equilíbrio aqui nos eixos verticais, né? No bloco A, quem a gente pode fazer? O que a gente pode fazer na verdade? Ó, a normal de A mais a tração TY, né? Que é a componente, na verdade, da tração, tem que ser igual ao P de A. Então aqui eu vou acabar descobrindo, né, que a normal de A, preste atenção no que eu vou fazer aqui agora para você, tá? A normal de A é o peso de A, isso subtraído de TY, só que eu sei que o TY está aqui em cima, ó, vale T multiplicado pelo seno de alfa. Essa é a nossa primeira equação, beleza? Para o bloco B, a gente pode pensar numa mesma linha de raciocínio, né? Quem está para cima é o NB e quem está para baixo é esse NA e esse PB. Tá? Então, o que você faz aqui? Ó? NB, que está para cima, vai ter que ser igual, né, às duas forças que estão para baixo, que é o NA mais o nosso PB. Pessoal, aqui nós temos a nossa equação de número 2. E aí, galera, ficou agora mamão com açúcar, né? Você tem duas equações, beleza? Você quer descobrir o NB. Em cima você sabe qual é a estrutura para normal do bloco A, né? Essa diferença aqui. Então você vai pegar essa equação de cima e vai substituir na equação de baixo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Substituir a equação 1 dentro da equação de número 2. Bom, NB vai ser toda essa galera aqui, tá certo? E aí, basicamente, quando você lê o enunciado, né, a questão ela fala o valor do cosseno do ângulo alfa, tá? Mas aqui vem um bizu para você, tá? Vem um bizu para você. Olha só, preste atenção para você não se perder no que eu vou te dizer. Quando o teu seno for de 0,6, o teu cosseno ele tem que ser de 0,8. E adivinha só, quando o teu seno for de 0,8, qual tem que ser o valor do seu cosseno? Tem que ser 0,6. Esses valores eles podem se alternar, tá vendo? Então, ó, de novo, se o seno do ângulo agudo for 0,6, o cosseno dele vale 0,8, ok? Agora, se o seno desse ângulo também agudo for 0,8, o cosseno dele tem que ser 0,6. Então você verifica que o cosseno desse ângulo alfa, que é um ângulo agudo, obedece às nossas condições, vale 0,6. Então aqui no lugar do seno do alfa, quem eu vou colocar? No lugar do seno do alfa, eu coloco 0,8, tudo bem? E aí, 50 vezes 0,8 dá 40, 100 vezes... desculpa, 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 10 é 200. Somando isso dá 300 menos o 40. Bom, 300 menos 40, qual seria a nossa melhor opção aí? Seria aqui, ó, a normal do bloco B, ser igual a 260 newtons, nosso excelentíssimo gabarito, letra B. Bravo, tudo bem? Então, eu acho que é uma questão bem
particular, né? Que você tem que analisar com cuidado esses bloquinhos aí para não dar mole no dia do teu concurso. Valeu? Bom, galera, ultrapassamos aí a metade do nosso vídeo. Conseguimos resolver as 6 primeiras questões. Então vamos aí nos aventurar nas 6 próximas, beleza? Então, de antemão, eu venho pedindo para vocês deixarem o seu like nesse vídeo. Deixa um comentário aí dizendo se você gostou. Pode colocar também uma crítica construtiva, são sempre bem-vindas, lembrando com respeito, né? Basicamente, pode compartilhar à vontade, porque você só vai estar impulsionando esse universo da educação que está aqui para te ajudar, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver a nossa questão de número 7. Então já sobe ela aí para eu fazer a leitura junto com vocês. Um bloco de massa M desliza com velocidade constante por um plano inclinado de ângulo θ com a horizontal. A aceleração da gravidade no local tem intensidade g. Nessas condições, o valor da força de atrito atuante sobre o bloco é... É isso aí, pessoal. Vamos lá. Como vocês podem perceber, eu já fiz a marcação das forças que estão atuando aí nesse sistema, né? Então você basicamente pega um bloquinho que se encontra apoiado, né, nesse teu plano inclinado. Então você se lembra aqui, ó, da reação, né, desse contato do bloco com a superfície, né, a reação normal. Você tem aqui, ó, a força-peso, porque esse bloquinho ele tem uma certa massa, está sujeito ao campo gravitacional terrestre, então o peso aponta para o centro da Terra, beleza? E aí, como ele vai estar deslizando, como ele vai estar, descendo esse nosso plano inclinado, né? Você traça uma força de atrito contrária a essa iminência de movimento, beleza? E aí você deve estar se perguntando o seguinte: poxa, Tarelli, mas o que significa essas duas setas verdinhas aí, já que você já traçou uma seta da força-peso, né? Bom, acompanhe o meu raciocínio no seguinte detalhe. Quando você pega esse plano inclinado, o que você faz? É como se fosse uma superfície horizontal, mas você faz isso daqui com a tua superfície horizontal. Você gera uma certa inclinação, tá? Aí o que a gente vai pensar? Nessa nossa superfície horizontal, o nosso eixo X estava assim e o nosso eixo Y estava assim. Quando você realiza essa inclinação, os eixos vão te acompanhar. Então o eixo X vai ficar assim e o eixo Y vai ficar assim. Conseguiu entender a minha ideia, a minha linha de raciocínio? E aí, o que a gente vai dizer? A força-peso, ela pode e deve ser decomposta tanto nesse meu eixo X do plano inclinado, quanto nesse nosso eixo Y desse mesmo plano inclinado, tá certo? Então aqui nós temos uma PX e nós temos uma PY. Para ajudar a sua vida, o que eu vou fazer aqui? Ó? Geometricamente a gente pode demonstrar isso e fica até admissão para você depois, hein? Esse nosso ângulo θ, que é o ângulo de inclinação desse plano inclinado, né? Esse ângulo θ que está aqui na base, ele magicamente aparece aqui em cima, ó. Ele magicamente aparece entre a minha componente PY e a minha força peso. Então, meu ângulo θ, ele está aqui, ó, bonitinho para você, tá? E aí, basicamente, vocês podem ainda, né, complementando a ideia dessas componentes, vocês podem encontrar os seguintes nomes, ó. Componente perpendicular à superfície do plano inclinado, componente paralela, né, a essa superfície do teu plano inclinado. Então fica ligado nas nomenclaturas que podem ser utilizadas, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai visualizar o posicionamento desse PY e desse PX em relação ao teu ângulo θ. Quem está colado com esse ângulo θ? Quem está colado com o ângulo θ é a componente PY. Quem está separado desse ângulo θ é a sua componente PX. Então isso daqui fica de dica para você, né? Até mesmo para nós utilizarmos aqui nas próximas questões, tá bom? Então segura essa informação, que essa componente PX depende do seno desse ângulo de inclinação e que essa componente PY depende do cosseno desse mesmo ângulo de inclinação. Agora a gente analisa, né? O nosso movimento é de descida. A gente tem que observar que tipo de movimento é esse, né? Mas, de qualquer forma, o enunciado ele não deixa a desejar quando diz que a velocidade é constante, né? Então, você sabe que esse camarada ele vai descer esse plano inclinado com uma velocidade constante. Ou seja, se é um movimento retilíneo e se tem velocidade constante, a aceleração vale zero. Se a aceleração vale zero, a força resultante também é igual a zero. Eu vou te ensinar aqui a observar os dois eixos, tá? Você tem que observar tanto esse eixo Y quanto esse eixo X. Então, pessoal, olha só, toma muito cuidado porque você pode trocar as alternativas aí na hora da empolgação, hein? Olha só,
quando você faz a observação do eixo Y, né, a força resultante é igual a zero, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Ou seja, a normal é igual ao PY, lembrando que PY é P cosseno, beleza? Então a normal vale isso daqui. A gente já verificou no eixo Y, tá certo. Agora vem para cá porque a gente vai analisar o eixo X, né? Que de fato é o que mata a questão. Então a FAT, que atua aqui, ó, no sentido para cima do plano, né? E o nosso PX, que atua no sentido para baixo do plano, acabam sendo iguais em módulo. Lembrando que o PX vale P seno do ângulo, tá certo? Então a nossa FAT tem módulo, né, de MG seno θ, gabarito aí, alternativa letra C, Charlie. Beleza, pessoal? Conseguiram entender de boa? Então é isso, espero que esteja tudo tranquilo, espero que você esteja acompanhando minha linha de raciocínio, tá? Olha só, se você teve dificuldade de entender essa questão, eu quero que você estude tanto ao ponto de você olhar para a figura, perceber que a velocidade é constante e simplesmente dizer que o Px é igual a FAT. Professor, eu tenho muita dificuldade nisso. Calma, você é apenas limitado, falta prática para você. Quando você começar a praticar, você vai começar a olhar para a questão e vai resolver de olho. Tranquilo? Então, sobe a questão de número 8 aí, vou fazer a leitura junto com vocês, vamos nessa. Um fio que tem suas extremidades presas ao corpo A e B passa por uma roldana sem atrito e de massa desprezível. O corpo A, de massa 1 kg, está apoiado num plano inclinado de 37 graus com horizontal, suposto sem atrito. Para o corpo B descer com aceleração de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, o seu peso deve ser, em newtons, adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o seno do ângulo de 37 graus igual a 0,60. Olha só, uma coisa curiosa, né, antes da gente começar a desenvolver essa questão, que já foi falada por mim anteriormente, né, em questões anteriores, é o seguinte: o seno desse ângulo aí bateu como 0,60. Responde aí para mim, quanto que é o cosseno desse ângulo? Ah, você já deve estar se lembrando do bizu, né? O bizu é que se o seno do ângulo agudo vale 0,6, o cosseno desse mesmo ângulo vale 0,8. E assim, né, você pode trocar. Se o seno for 0,8, o cosseno pode ser 0,6, tá? Então salva essa informação para você, tá? Seno do ângulo 37, 0,6, cosseno desse mesmo ângulo, 0,8, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para essa figura aqui e da mesma forma que eu fiz com a número 7, eu vou fazer a marcação de todas as forças possíveis, tanto no meu bloco A quanto no meu bloco B. Pronto, pessoal. Todas as forças foram devidamente marcadas, tudo bem? Então no bloco A, contato com a superfície normal, beleza? Tração, porque ele tem um fio esticado ali, preso a ele, não é? Peso de A, apontado para o centro da Terra. E lembrando, como ele se encontra numa região, num plano inclinado, você malandramente, instantaneamente tem que traçar a componente Px, beleza? E também a componente Py. Já no nosso bloco B, nós temos aqui uma tração, também porque o fio está esticado, beleza? E um P de B, porque esse corpo também tem uma certa massa e está sujeito ao campo gravitacional. Detalhe, esse fio que está preso aqui ao nosso corpo A é o mesmo fio que está sendo preso ao corpo B. E detalhe maior, esse fio aqui está passando por uma roldana fixa, o que faz com que essas trações possuam, mesma intensidade, tá? E basicamente, se eles são conectados aqui por fios com a tração de mesma intensidade, a gente acaba garantindo que as acelerações desses blocos são também iguais, tá? Por exemplo, se esse bloquinho aqui subir uma distância de x centímetros, por exemplo, quer dizer que esse bloquinho aqui de baixo também está descendo, né, uma distância de x centímetros. Então, a gente garante que a aceleração do sistema aí, que vale 2 metros por segundo ao quadrado, é em módulo tanto a aceleração do bloco A quanto a aceleração do bloco B, tá? E aqui eu já coloquei, né, as setinhas representando o sentido da aceleração, porque ele garante que o bloco B desce e, consequentemente, o bloco A sobe esse plano inclinado. E lembra da segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde o vetor força resultante tem mesma direção e sentido que o vetor aceleração, tá? Então, se a aceleração aqui aponta para cima, a força resultante também aponta para cima, beleza? Se aqui a aceleração aponta para baixo, a força resultante também tem que estar para baixo. E é com base nessa estatística, é com base nessas informações, tá, que eu vou fazer as equações aí, tanto para o meu bloco A quanto para o meu bloco B. Eu já vou te dar um bizu aqui, que é o seguinte: no bloco B, no bloco A, que é esse daqui do nosso plano inclinado, né, acontece uma situação aí bem bacana, né?
Como o nosso movimento é apenas nesse eixo X do teu plano inclinado, né, a gente pode dizer que no eixo Y, aqui ó, existe um equilíbrio de forças, tá? A intensidade da normal de A é igual à componente PY. No caso da questão, não tem tanta influência essa informação, tá? Porque ele fala para você desprezar os atritos. Caso fosse necessário considerar atritos, aí você utilizaria aqui essa normal de A. Mas, por enquanto, não existe essa preocupação para a gente, né? Até porque vamos pegar apenas esse eixo aqui. Bom, a pergunta da questão para a gente é quanto que vale o peso do bloco B, né? Então, eu vou olhar para essa estrutura aqui e vou tentar sumir com a... Sumir, calma, né? Não é simplesmente apagar. Eu vou tentar sumir com aquela nossa atração ali, né? O que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse sistema de equações aqui e eu vou simplesmente somar a equação de cima com a equação de baixo, né? Porque quando eu faço essa soma, a atração positiva com a atração negativa vai ser simplificada. E aí, quando a gente realiza essa soma, né? Quando a gente adiciona essas duas parcelas, a massa de A vezes aceleração vai somar com a massa de B vezes aceleração, tá? O P de B vai subtrair do P de X do bloco A. Lembrando que o P de X, né, é P seno do ângulo, tá? Onde P eu já abri aqui também como massa vezes a aceleração da gravidade. O que nos resta agora é fazer uma série de substituições aí, lembrando que a nossa incógnita, por enquanto, é a massa do bloco B. Bom, agora vamos ajeitando aqui nossos termos, né? Massa de A vale 1 kg, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, a gravidade vale 10, o seno de 37 vale 0,6. Então a gente vai posicionar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro, beleza? Então basicamente você vai perceber que esse 2 aqui, né, vai receber o menos 6, resultado desse produto. Vai chegar positivo. 2 mais 6, 8 unidades, tá bom? Esse 2mb passa para o outro lado da equação negativo e vai encontrar esse 10mb. Né? Essa subtração vai nos resultar em 8mb. E aí você percebe, né? Desculpa, que pode ser feita uma certa simplificação, tá? E a massa de B vale 1 kg. Bom, se a massa de B vale 1 kg, né? Acho que fica fácil a gente calcular o peso do bloco B. 1 vezes 10, né? A massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, pessoal, então, o peso do bloco B vale 10 newtons. Nossa melhor alternativa aí para assinalar essa resposta, letra D, a alternativa delta. É isso aí, galera. Vamos com tudo. Sobe a questão de número 9 aí. No sistema mostrado, o fio e a polia e o atrito entre as superfícies em contato é desprezível. Abandonando-se o corpo B a partir do repouso no ponto M, verifica-se que após 2 segundos ele passa pelo ponto M com velocidade de módulo 8 metros por segundo. Sabendo-se que a massa do corpo A é de 5 kg, a massa em quilogramas do corpo B é... Então vamos lá, galera. Quando vocês olham para essa figura e leem o enunciado, não existe uma informação explícita, né, sobre a aceleração. Ele deixa de forma implícita como que você pode fazer, o que você poderá fazer, na verdade, para calcular essa aceleração. Por quê? Quando ele diz que você saiu do ponto M, por exemplo, esse pontinho aqui, e chegou até o ponto N, isso em 2 segundos. Partiu do repouso, velocidade inicial nula. Chegou nesse ponto aqui em cima com velocidade de 8 metros por segundo. Tá vendo? Houve uma variação de velocidade dentro de uma variação de tempo. Olha, você já tem as ferramentas necessárias para ser calculada a tua aceleração escalar média, beleza? E aí, lembrando, né, mesmo caso que a gente já trabalhou anteriormente, o fio que conecta os blocos é o mesmo e passa apenas por uma polia fixa. Então a aceleração de subida aqui desse cara vai ser em módulo a aceleração de descida do teu bloquinho lá, tá? Então a gente vai fazer aquele passo que está praticamente repetitivo, né? Nós vamos desenhar, nós vamos traçar todas as forças que atuam em cada um desses dois bloquinhos para depois a gente montar as nossas equações. Então, galera, dando essa continuidade, as forças todas já foram marcadas, já foram traçadas, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o nosso bloco A, nós temos o peso dele para o centro da Terra, nós temos um fio esticado, traça, né, essa tração aí, beleza? Aqui no nosso bloco B, nós temos uma reação desse bloco com a superfície, por causa do contato. Nós temos aqui um peso de B, que você já está percebendo que no plano inclinado você vai trabalhar com as respectivas componentes, né? E você tem também aqui essa tua tração. Lembrando que não existe atrito, né? Os atritos foram desprezados, então você não precisa marcar uma FAT, você não precisa marcar aquela força de atrito, tá? Identificamos para onde estão as acelerações, é essencial.
você fazer isso, né? Lembra da questão anterior que a gente resolveu, montando ali a segunda lei de Newton? Então você precisa saber para onde está essa aceleração, para você saber, né? Se faz PA menos T, se faz T menos PA. É por isso que tem a sua respectiva importância, né? Sem falar que esse nosso ângulo aqui de 37 graus, pelo que já foi aprendido, vai aparecer entre a minha força-peso e a minha componente PY, tá? Lembrando mais uma vez que Px é P seno e Py vale P cosseno. Então todas essas informações tem que estar aqui, ó. Tem que estar no sangue, né? Para você chegar lá no dia do concurso, ó, amassar esses tipos de questão. Beleza? Tranquilo? E agora, né, já que eu tenho tudo bem ilustrado, tudo bem representado, uma pura organização é o que você precisa para estudar e aprender bem e assimilar bem os conteúdos, tem a organização, tá? Então, depois que você organizou tudo bonitinho, tudo certinho, vamos para as equações do bloco A e do bloco B. Mas de antemão, né, é importante a gente fazer aquele passo que eu falei lá no comecinho, né? Lembra? Que você sabe que esse bloco B saiu do ponto M e veio até o ponto N em 2 segundos, né? E aí, nesse ponto aqui de cima, ele estava com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, olha só, a aceleração escalar média, variação da velocidade pela variação do tempo, tá certo? 8 menos 0 dividido por 2, 8 menos 0 é 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Descoberta essa aceleração, aí sim a gente faz as equações bonitinhas. Pronto, galera. As equações das forças resultantes para cada um desses dois blocos já foram organizadas, né? O produto da massa vezes aceleração é a força resultante, PA menos T, tudo bem? E aqui no bloco B, T menos PX vai ser MB vezes A. Aí você vai pegar essas duas equações, né? O teu objetivo aqui é descobrir qual é a massa do bloco B. Então o que você vai fazer? De novo, que nem na questão anterior, você vai somar a equação de cima com a equação de baixo, tá? Então repara, menos T em cima com mais T embaixo, você pode fazer essa simplificação e aí você vai ter que desenvolver todo o restante. Portanto, aqui é uma chuva de substituições, né? Basicamente, a aceleração a gente já descobriu é 4, tá? A massa de A vale 5 kg, então nós teríamos 4 vezes 5. Aqui nós teríamos 4 vezes MB. MB é a nossa incógnita, tá bom? Do outro lado da equação, 5 kg vezes 10, tá bom? 5 kg vezes 10, que é o peso do bloco A, menos, aqui no lugar da massa de MB, que eu também não conheço, né? Eu desconheço, eu mantenho esse MB, e aqui não coube, né? É G multiplicado pelo seno de 37. Seno de 37 é 0,6. Pensa comigo, 0,6 multiplicado pela gravidade, que vale 10, dá 6 unidades, não é? Então aqui eu tenho 6 multiplicado por MB. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro. Joga esse menos 6 MB para o outro lado da equação, onde ele vai encontrar o mais 4 MB. Resultado, 10 MB, beleza? E aqui você tem o 10 vezes 5, que é o 50, traz esse 4 vezes 5, que é o 20, subtraindo 50 menos 20, 30. Aí nós temos, né? 10 MB é igual a 30, portanto, a massa do corpo B, 3 kg, e a melhor alternativa possível é a letra C. Portanto, gabarito Charlie. E agora vamos aí para a leitura da nossa questão de número 10, beleza? Pode subir a questãozinha aí. Dois blocos A e B de massas MA igual a 2 kg e MB igual a 3 kg ligados por um fio são dispostos conforme o esquema a seguir, num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando os atritos e considerando ideais a polia e o fio, a intensidade da força tensora no fio em newtons vale... É isso aí, galera. Vamos lá. Para eu ter uma liberdade um pouquinho maior aqui, eu vou deslocar, eu vou até tirar esse enunciado aqui, né, questão 10, vou apagar daqui, para eu ter um espacinho maior para traçar algumas forças que vão aparecer aqui para o nosso bloquinho lá. Bom, pessoal, já fiz um desenvolvimento um pouco mais apurado, um pouco mais para frente, né? Tracei todas as forças que atuam aí nos nossos dois bloquinhos. Aqui embaixo eu já montei as estruturas das minhas forças resultantes, né, para cada um desses dois. Lembrando que esse corpo A é como se ele estivesse numa superfície horizontal, tudo bem? E esse nosso corpo B é como se ele estivesse numa superfície inclinada, né? Num plano inclinado, tá? Percebam, de novo, que aqui, ó, as forças desse nosso eixo Y para o bloco A vão ser anuladas entre si, maravilha? E também para esse teu corpo B, né, essas forças que atuam aqui no nosso eixo do plano inclinado também vão ser descartadas, até porque
Mais uma vez, você só utiliza essa ideologia aqui, né, praticamente se houver atrito no plano inclinado, tá bom? Lembrando que é porque a FAT, a força de atrito na sua estrutura, ela é o produto de um coeficiente de atrito, né, com uma intensidade de força normal. Aí você precisa saber quanto que vale a normal do corpo e tudo mais, beleza? Mas não é o caso. Então, bloco A, bloco B, montei as minhas equações aí baseado, né, nas minhas acelerações. Percebe sempre qual vai ser a força que vai ganhar, menos a força que vai perder nessa disputa. Aqui no bloco A é fácil, porque só tem uma tração puxando ele, então você sabe que para esse camarada aqui de cima, a tração é a própria força resultante. Aí o que o aluno faz quando ele olha para essa equação aqui? Ele vislumbra isso, ó. Ele vai falar assim, caraca, soma a equação de cima com a equação de baixo, porque você vai cortar a tração positiva com a tração negativa. Gente, tá bom, pode fazer assim? Pode, tá? Se você fizer dessa forma aqui, somando as equações, você elimina a tração, vai ter que calcular as acelerações desses dois bloquinhos aí que são iguais, né, por sinal. Vai calcular a aceleração. Quando você tiver o valor da aceleração em mãos, aí você volta para uma das duas equações para tentar descobrir a sua tração, tá? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pegar essas duas equações, eu vou dividir uma pela outra, até porque quando eu dividir essas duas equações, eu já vou eliminar de cara as minhas acelerações e vai sobrar basicamente aí na estrutura final a minha tração, que é quem eu quero descobrir. Então vamos lá. Dividimos as duas equações, cortamos as acelerações. M de A por M de B vai ficar 2 sobre 3, também visto que o enunciado fornece as massas, não é mesmo? Aqui no lugar do Px, que é uma das componentes do peso do bloco B, né, você vai colocar a massa de B, a aceleração da gravidade e o seno do ângulo, que é o seno de 30, vale meio, tá? Menos a tração. No numerador você tem aqui essa atração que vai acabar sendo repetida, né? O que você vai ter que verificar? 3 vezes 10 é 30, dividido por 2, isso tudo aqui vai te dar 15, tá? E aí você multiplica cruzado. Esse 2 aqui de cima multiplica com essa galera aqui de baixo, esse 3 aqui de baixo multiplica com esse cara aqui de cima, tá? Então multiplicou cruzado, ó, 3t é igual 2 vezes 15 dá 30, 2 vezes menos t dá menos 2t. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro, traz o menos t somando, o menos 2t somando, desculpa, então vai ficar com 5t igual a 30, portanto, a nossa tração aí, né, para essa questãozinha, 30 dividido por 5 vale exatamente 6 newtons, gabarito aí, alternativa C, Charlie. Bom, galera, chegamos aí às nossas duas últimas questões, né, vamos resolver agora a nossa questão de número 11, então sobe a questão aí para a gente fazer a leitura. Os corpos A e B de massas MA e MB encontram-se em equilíbrio apoiado em planos inclinados lisos conforme mostra a figura. O fio e a roldana são ideais. A relação MA sobre MB entre as massas dos corpos é... Bom, galera, vamos lá. Quando a gente pega essa questãozinha aqui, tem que tomar muito cuidado, tá certo? Porque se você observar os dois blocos, né, tanto A quanto B, eles estão em uma região, né, inclinada, só que os ângulos de inclinação dessas duas regiões são diferentes, né? A primeira região inclinada tem 30 graus horizontal e a segunda região forma 45 graus horizontal. Baseado nessas informações, agora a gente vai montar todas as forças que atuam tanto sobre o bloco A quanto sobre o bloco B. Prontinho, as nossas forças já foram traçadas e pode ser que alguém estranhe, né, o fato de eu não ter traçado o peso para o centro da Terra, mas olha, você já tem que estar numa situação meio que carteada, né? Quando você pega o plano inclinado, você dá muito mais importância, praticamente, para as componentes da força-peso. Então, eu meio que evito de desenhar o peso por si só e faço só as componentes, tá? Outra situação é que o sistema, né, ele se encontra em equilíbrio, tá? Se o nosso sistema está em equilíbrio, o somatório de forças vale zero. Então, como sempre, ó, não tem atrito, né, fica aquele bizu para você, como não tem atrito, o eixo Y, né, as forças se anulam. Tanto para o bloco A, quanto para o nosso bloco B. Tá? Então, NA tem módulo PY e NB tem módulo de PY'. Né? Eu coloquei o linha aqui para nós diferenciarmos o que é do corpo A e o que é do nosso corpo B, tá certo? E aí você basicamente vai pensar que essa tua configuração é como se fosse um cabo de guerra, né? O teu bloco A tenta descer esse plano inclinado com PX e esse teu bloco B
tenta descer também o plano inclinado através do px'. Se a galera está em equilíbrio, meu amigo, ninguém sobe, ninguém desce, né? Você pode dizer direto que px em módulo é igual a px'. Vamos lá, e quando você pega essa configuração, né, que nós já escrevemos aqui, as estruturas das componentes px de cada um desses blocos, poxa, o peso envolve gravidade, né? Então, sabe que a gravidade de um vai cortar com a gravidade de outro. E você precisa de uma estrutura para substituir o seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus aí, todo mundo já deve ter estudado isso. Se não estudou, papira um pouquinho de trigonometria, né? Vale 1/2. Enquanto o seno de 45 graus vai ser igual a raiz de 2 dividido por 2, beleza? E aí, ficou fácil, né, para você descobrir qual a relação entre a massa do corpo A e a massa do corpo B. Prontinho, pessoal. Se você olhar para essas duas estruturas aqui, ambos possuem numeradores igual a 2. Simplifica esses numeradores, beleza? Então, de um lado você vai ter apenas um MA e do outro lado da equação você vai ter um MB vezes raiz de 2, né? Então, basicamente, passa esse MB dividindo para o outro lado da equação e aí MA sobre MB dá raiz de 2, configura esse gabarito de letra B. Bravo! Vamos lá, agora sim chegamos à nossa última questão, a 12ª questãozinha dessa nossa lista, beleza? Então é importantíssimo saber se você já deixou seu like aí, se você já deixou algum comentário, se você já compartilhou com os seus amigos, né? Então vamos nessa, vamos ler o enunciado, pode subir a questão aí. Como se representa na figura a seguir, o corpo Y está ligado por fios inextensíveis e perfeitamente flexíveis aos corpos X e Z. O corpo Y está sobre uma mesa horizontal. Despreze todos os atritos e as massas dos fios que ligam os corpos. O módulo da aceleração de Z em metros por segundo ao quadrado é igual a... Bom, vamos lá. Quando você observa essa questãozinha, não é uma questãozinha como as demais, né, que estão envolvendo aí essa ideia de plano inclinado e tudo mais, mas você vai ter que perceber o seguinte. Esse bloquinho X, ele tem 1 kg de massa. Esse cara aqui de cima, 3 kg. E esse outro camarada, 2 kg. E aí você vai ter que perceber o seguinte. Olha só. Não tem atrito lá em cima. Então esse cara pode deslizar à vontade, beleza? Os fios que conectam o bloco X ao bloco Y, né? Esse fio aqui, na verdade, ele vai ter uma determinada tração, tá bom? Esse fio que conecta o bloco Y ao teu bloco Z também vai ter uma determinada tração, lembrando que a tração desses dois fios aqui são diferentes, tá? Não faz sentido as trações serem iguais, porque caso isso acontecesse, né, o bloco Y ficaria parado, ficaria em repouso, tá? Você precisa que uma tração seja maior do que a outra para que haja uma certa aceleração, tá? E aí você percebe, a massa do bloco Z, desculpa, por ser maior que a massa do bloco X, vai fazer com que esse cara tenha um peso maior. Vai fazer com que ele seja atraído, né, com mais intensidade do que esse cara aqui para o centro da Terra. Então é como se fosse de fato uma questão de cabo de guerra, né, também. Você percebe que esse camarada pesa mais do que esse carinha aqui. Então a configuração, né, o bloco X vai subir, o bloco Y vai para a direita e o bloco Z vai descer. E perceba, as acelerações de todos esses bloquinhos são de fato iguais. Por quê? Se o bloco X sobe 2 centímetros, o bloco Y caminha 2 centímetros e o bloco Z desce 2 centímetros. Ou seja, os deslocamentos são iguais dentro de intervalos de tempos iguais. Então, se esses ΔS são os mesmos, né, você pode garantir que as acelerações também vão ser idênticas. E aí, com base nessas afirmações, agora a gente vai fazer a marcação de todas as forças que atuam nesses nossos 3 bloquinhos da figura. Então, olha só que maravilha. Eu já fiz o traçado de todas as forças, né? Já coloquei também aqui, ó, para cada bloquinho, qual vai ser o sentido da aceleração. Então, você se lembra que a força resultante tem que acompanhar esse sentido, né? Então, no caso aqui do bloco X, você faz o T1 menos o PX. No caso do bloco Y, aceleração para a direita, T2 menos T1. Lembrando aqui, ó, aquele fator importante, né, que a gente vem considerando, que no eixo Y você vai poder fazer essa anulação das forças, né? O módulo da normal de Y é compatível com o módulo do peso de Y, beleza? E aqui no bloco Z, como a aceleração está para baixo, você faz PZ menos T2, tá? E aí você gera aqui 3 equações, né? Bom, como o seu objetivo é descobrir a aceleração do sistema, né? No caso, ele até te faz uma pergunta assim específica. Qual é a aceleração de Z? Mas, na verdade, você sabe que vai ter que ser, como já te disse, a aceleração de todo mundo é igual.
Tá? Então você vai pegar essas 3 equações aqui e vai somá-las, né? Porque a partir do momento que você somar todas essas equações, olha só que interessante o que vai acontecer aqui, ó. T1 está positivo em cima, na primeira equação, T1 está negativo na segunda equação. T2 está positivo na segunda equação, T2 está negativo na terceira equação. Então você vai, ao realizar essa soma, né, você vai se preocupar aqui de um lado com as acelerações, né, que é incomum, e com a soma de todas as massas, e do outro lado da equação você vai ter apenas o peso do bloco Z, que é esse camarada aqui, subtraído do peso do bloco X. Então, malandramente, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Coloca a aceleração em evidência, né, desses 3 termozinhos, soma todas as massas, beleza? Do outro lado da equação você vai ter o peso do bloco Z menos o peso do bloco X, tá? Então aqui fica 6 vezes A, e essa diferença fica igual a 10, tá? 3A é igual a 5, e aí você passa esse 3 dividindo. Bom, pessoal, 5 dividido por 3 não é um número exato, né? Vai te dar uma dízima aí. Mas basicamente, por aproximação, a gente pega como gabarito a alternativa B, porque vai ficar próximo de 1,7 metros por segundo ao quadrado. E galera, espero muito que todos tenham gostado. Até uma próxima. Grande abraço.